Oi, pessoal, eu me chamo Xline e hoje o nosso assunto é fluxo contra a corrente nas brânquias dos peixes. Fluxo contra a corrente nas brânquias dos peixes. Uma estratégia eficiente. Os peixes, para obterem oxigênio da água, utilizam um sistema de brânquias, que são órgãos respiratórios especializados. A eficiência desse processo é crucial para sua sobrevivência, e um dos mecanismos mais importantes é o fluxo contra a corrente. Para entender o fluxo contra a corrente, primeiro precisamos visualizar a estrutura da brânquia. Ela é composta por vários arcos branquiais de cada lado do peixe. Em cada arco, estende-se duas fileiras de filamentos branquiais. Esses filamentos possuem pequenas e finas placas chamadas lamelas branquiais, densamente enfileiradas. É nas lamelas que a troca de gases acontece. A água contém oxigênio dissolvido, mas muito menos que no ar. Os peixes não têm pulmões, em vez disso, eles absorvem oxigênio da água através das brânquias. Em muitos peixes, as brânquias ficam atrás da cabeça, nas laterais do corpo, e são protegidas por coberturas ósseas. As brânquias consistem em uma série de arcos cobertos por filamentos finos e permeáveis. O sangue flui logo abaixo da superfície dessas brânquias. Quando um peixe abre a boca, ele atrai o oxigênio dissolvido na água. Ao fechar a boca, as brânquias se estendem e a água rica em oxigênio flui através das brânquias. O peixe pode absorver o oxigênio da água por meio das brânquias enquanto ela flui ao redor. Para isso, ele precisa estar imerso na água. Após a absorção, o oxigênio é transportado por todo o corpo, pelo sangue, assim como nos seres humanos. Da mesma forma, o dióxido de carbono flui com o sangue do corpo de volta para as brânquias. Portanto, os peixes podem absorver oxigênio e liberar dióxido de carbono ao mesmo tempo. A quantidade de oxigênio na água varia. A água corrente, por exemplo, contém mais oxigênio que a água parada de um lago. Alta extração de oxigênio. O fluxo contra a corrente permite uma extração de oxigênio muito mais eficiente da água, o que é vital, já que a concentração de oxigênio na água é bem menor que no ar. Eficiência energética. Ao maximizar a captação de oxigênio, os peixes precisam bombear menos água sobre suas brânquias para obter a mesma quantidade de oxigênio, o que economiza energia. Essas foram as referências que usamos. Agora, vamos apresentar um experimento mostrando como funciona o fluxo contra a corrente. Meu nome é Tamires e eu vou apresentar como que funciona o fluxo contra a corrente nas brânquias dos peixes. O objetivo da atividade é apresentar de forma prática o fluxo contra a corrente nas brânquias dos peixes. Então, a atividade, através da atividade, a gente vai poder demonstrar como esse conceito pode ser ensinado de forma lúdica, relacionando tanto a teoria quanto a prática no ensino da ciência. O fluxo contra a corrente nas brânquias de peixes é um mecanismo de troca gasosa altamente eficiente. Então, ela ocorre entre o sangue do peixe e a água que passa pelas brânquias. Isso vai acontecer da seguinte forma: a água ela vai fluir pelas brânquias em uma direção e o sangue circula nos capilares das lamelas branquiais em uma direção oposta. E aí, esse arranjo contra a corrente, ele permite que o oxigênio seja transferido da água, que tem maior concentração de oxigênio, para o sangue, que tem uma menor concentração, e ao longo de todo o percurso das lamelas branquiais, vai mantendo sempre uma gradiente de difusão favorável. Então, esse sistema ele vai maximizar a absorção do oxigênio, sendo muito mais eficaz do que se o fluxo fosse paralelo, ou seja, se fosse na mesma direção, onde o equilíbrio se atingiria rapidamente e interromperia a troca gasosa. Então, vamos imaginar duas pessoas andando lado a lado em uma calçada.
No fluxo paralelo, se as duas pessoas elas andam na mesma direção, então elas só irão se encontrar uma única vez. Em contrapartida, no fluxo contra a corrente, se essas duas pessoas andam em direções opostas, elas conseguem trocar informações durante todo o caminho. Na respiração dos peixes, a água com muito oxigênio seria uma pessoa, né? E o sangue com pouco oxigênio seria outra pessoa. Então, enquanto eles se movem em direções opostas, o oxigênio ele pode ser transferido de forma constante do início até o fim. Nesse sentido, quando a água com oxigênio e o sangue, eles andam em caminhos opostos dentro das brânquias, como se fossem duas fitas indo em direções contrárias, isso vai fazer com que o peixe ele aproveite melhor o oxigênio, né? Tendo em vista que ele vai passando aos poucos de um lado para o outro durante todo esse caminho. A atividade proposta, ela promove uma compreensão sólida, né, de um fenômeno fisiológico um tanto complexo. Então, essa atividade, ela nos mostrou, né, de forma prática, como futuras professoras a gente pode estar trazendo para a sala de aula para vivenciarmos esse desafio, né, de traduzir a ciência em um ensino acessível e também que possa ser encantador, né, tanto para a gente quanto para os nossos futuros alunos. Para essa atividade foram usadas duas seringas com água colorida, né, que seria, no caso, os corantes, tanto o azul quanto o vermelho. O vermelho ele estaria representando o sangue e o azul seria o oxigênio. Também utilizamos um tubo transparente, que nesse caso seria um canudo, e também utilizamos o fita durex, né, que foi para isolar a parte entre o canudo e a seringa para que não houvesse o vazamento. Na etapa da atividade, né, a gente colocou as duas seringas nas pontas do tubos em direções opostas e em seguida empurramos a água das duas seringas ao mesmo tempo. Nesse sentido, a gente mostrou que flui em sentidos opostos, o contato vai ser constante e vai permitir a troca de oxigênio. Esse processo ele vai simular como que essa troca ela é mais eficiente no fluxo contra a corrente do que se o fluxo fosse paralelo. O fluxo paralelo ele vai permitir que a água e o sangue fluam no mesmo sentido, né? Então, a troca gasosa vai ser limitada. Em contrapartida, a gente vê que no fluxo contra a corrente, a água e o sangue vai fluir em sentido oposto. E essa troca gasosa, ela continua, né, de forma eficiente. Estratégias práticas como essa podem contribuir para um melhor entendimento, uma melhor compreensão no estudo de fisiologia animal.